Hoje vamos estar pautando alguns erros que Bolsonaro fez em seu governo e eu gostaria de saber a sua opinião e seu comentário. Erro número 1. Ele não enquadrou a Globo. O que você vê sobre essa questão sobre a Globo? Agora, no que tange a Globo, as mídias, ele dizia que ia caçar a concessão da Globo, que ia fazer acontecer, não fez nada disso, né? Aí eu como eleitor, eu votei no Bolsonaro, né? Mas eu vejo que o Bolsonaro cometeu vários erros. Um deles, assim, que ele não enquadrou a Globo. A Globo merecia no Brasil sofrer algumas punições pelas coisas erradas que o Jornal da Globo passou de muitos anos a fazer aqui no Brasil, né? Embora em diversos momentos ele falava que iria enquadrar, que não iria dar concessão e no final das contas... Aí ele, nas últimas horas, correu lá e deu a concessão para a Globo, né? Ele fez uma coisa que ele falava que não ia fazer isso e acabou fazendo. Também tem um segundo erro aqui, que até muitos petistas falam que Bolsonaro não é um bom líder. Fala que Lula já é um bom líder. O que você enxerga? Bolsonaro é ou não é um bom líder? Não, o Bolsonaro não é um líder muito bom, assim, no sentido de administrar, né? Eu acho que ele cometeu muitos erros nessa parte aí. A liderança dele dentro do governo, para lidar com a esquerda, prova para mim hoje que falhou bastante. Ele cometeu muitos erros grandes, né? Para começar, um exemplo, ele escolheu Mourão para ser o vice-presidente, uma pessoa que traiu. A meu ver, foi um traidor do Bolsonaro. E o Bolsonaro está pagando hoje o preço das alianças erradas que ele fez. Porque não era para ele estar nessa situação. Ele não fez nada grave, a meu ver, para estar preso em casa, tudo isso é erros de Bolsonaro das alianças dele. Ele não levou a sério as coisas como deveria para lidar com a esquerda de forma alguma, né? Então ele mandava votar, na época, no Pacheco, no Lira, no Hugo Mota. Ele sempre recomendou voto em pessoas da esquerda, cara, em traidores. E trouxe muita gente para o governo dele que traiu o governo Bolsonaro. Essa é a verdade também. Naquela época que Bolsonaro estava agitando, não deixou claro e se calou, né? Muitas pessoas ficou decepcionada com Bolsonaro porque esperava mais dele, né, Janus? Esperava que ele tomasse uma posição. Qual você acha que aconteceu o quê? Ele se calou, ele foi para a Flórida, para os Estados Unidos, deixou o pessoal Então, aqui sozinho, como foi? então, Jacques, eu não sou do governo assim lá dentro para estar nas reuniões do Bolsonaro. Eu tô falando com uma pessoa que acompanha as políticas de fora, Sim, né? você como eleitor, Mas, o que você sentiu? existiam comentários em várias rádios de direita no Brasil, nos pessoal de direita, nos podcasts. Existia um movimento que, tipo assim, que Bolsonaro tava articulando para ver a possibilidade disso mesmo, né? Existia nos bastidores essas conversas. Eu acredito pessoalmente que existiu as conversas no sentido de dar um golpe. Eu acredito assim, que existiu conversas. Então, essas conversas eu acredito que elas existiram, porém Bolsonaro viu que não tinha como Bolsonaro dar golpe. Minha opinião também que não dava para ele dar golpe de forma alguma. Até porque o governo dos Estados Unidos na época era o Biden, era governo de esquerda, que ajudando a Lula, tudo. Então não tinha como essa ideia, eu acho uma ideia que digerir, que não ia para frente. Os exércitos no Brasil, eu mesmo gravei vídeo falando na época, os exércitos, a meu ver, eram uns exércitos divididos. Então, essa coisa de dar um golpe não passava de narrativas políticas, não era só narrativas. Bolsonaro mesmo dizia, que nem no 7 de setembro, que ele dizia para o povo, ele dizia por aí nas entrevistas que o povo, os exércitos era dele, ele fazia o que quisesse. Que não era verdade. O Freire Gomes é um general dos maiores no Brasil, um general de esquerda, era contra essas coisas aí. Uma vez quando eu vi, numa posse dele lá, numa festa do exército, o próprio general Gomes falou que as coisas no Brasil não era como se imaginava, que era o governo Bolsonaro. Ele falou isso na cara do Bolsonaro, que as coisas no Brasil não era como estava se dizendo. E realmente, o Freire Gomes era de esquerda, então vários outros aí. Então eles estão pagando hoje uma coisa que eles não podiam fazer, disseram que fazia, que acontecia, e sobre os manifestantes. Até hoje eu penso, Jackson, você também pode dar sua opinião. Não custava nada Bolsonaro ter chegado lá para os manifestantes, dizendo, gente, a pessoa tem que ser sincera com o eleitor dele. Sim. Ter chegado lá e falado,
ter falado, gente, vão para casa de vocês. Eu não tenho o que fazer. Não vai rolar. Não vai. Então, gente, vão cada um para suas casas, vão embora. Vocês estão há muito dia. Existia uma expectativa, as pessoas na porta dos quartel, que tem muita gente diz hoje que foi usado pela esquerda, muitos infiltrados. Eu acredito que tenha muitos infiltrados também. Existia, sim, realmente existia. Então, essas pessoas poderiam ser usadas até por a esquerda no Brasil. Como boi de piranha. Como boi de piranha, e pode ter acontecido também coisas nesse sentido. Apagaram as imagens, tudo, fizeram, levaram o povo lá para a Praça do Três Poderes, quebraram tudo, disseram que não aconteceu nada. E jogaram a culpa para os Jogaram bolsonaristas. a culpa para esse povo dizendo que eram os bolsonaristas e culparam o Bolsonaro. Uma vez que a esquerda também, a esquerda, já fez manifestação, quebrou Brasília várias vezes, hoje está julgando esse povo. A esquerda está julgando, o Supremo, julgando esse povo. Se a própria esquerda já fez várias vezes, quer dizer, é um insurge falando dos mal lavados. Então, Bolsonaro devia ter sido correto. Gente, vão para casa de vocês, que nada disso vai acontecer. Hoje não estava acontecendo nada disso. Agora, Bolsonaro foi para os Estados Unidos. Se calou-se. Não passou a faixa para Lula, se calou, deixou o povo lá sozinho. Eu acho que é os erros de Bolsonaro, a meu ver, a minha opinião. Os erros, é claro que pode ter mais coisas lá que eu não sei, eu não era de dentro do governo, mas a minha opinião, Jacques, o que você tem a falar também sobre isso? Não, eu concordo com você. Ele, talvez como um bom líder, ele poderia ter chegado nas pessoas e falar assim, ó, não tenho condições, eu tô sozinho, o exército não tá comigo e vão para casa de vocês, não tem muito o que fazer. A gente vai ter que passar a faixa e bola para frente, né? O golpe não ia dar certo. Se ele, a meu ver, se ele decretasse um golpe, uma coisa no Brasil, ele ia ser preso imediatamente pelos generais da esquerda. Ia haver um conflito no Brasil grande. Aí os Estados Unidos vinham aqui na época e a Bolsonaro ia acabar sendo preso. Ele não precisaria de ajudas internacionais, de apoio. A China era contra ele, que é o mesmo governo, os Estados Unidos, a Rússia. Como que Bolsonaro, a América do Sul aqui, os inimigos, tudo do lado de Lula... Como é que Bolsonaro ia dar um golpe? Ele não ia ter nem a chance. Ele ia vir exército de fora, a esquerda ia se mexer, ia vir, os exércitos aqui mesmo já eram divididos, ele ia fazer um conflito aqui no Brasil, onde ele ia ser o perdedor. Não tem que dar um golpe, precisa de ajuda, de apoio de outros governos, uma estrutura grande de nível de exército. Agora, os manifestantes é outra patifaria. Esses manifestantes dão golpe em ninguém, mulher com estilingue, aí pessoas ganhando 15 anos de cadeia. Se a esquerda é outro erro, que o Supremo devia não ter caído nessa e dar essas penas grandes para esses manifestantes, que muitos lá, tem deles que quebraram e merecem as penas, mas muitos lá são pessoas honestas, trabalhador, gente que apoiava os bolsonaristas. Gente, tem que individualizar as penas. Não pode fazer o que estão fazendo, julgando todo mundo no monte, dando 14, 15 anos que nem a mulher do batom, pepichou batom. Isso também é errado.